Oi, gente, tudo bom? Aqui é a professora Natália. Vamos com mais uma aula da nossa letiva, né, de língua portuguesa para o SPAES, ok? Hoje nós vamos trabalhar o descritor 05, que é justamente identificar o tema ou assunto de um texto, tá certo? Vamos iniciar. O que é que nós pretendemos aprender nessa aula de hoje, né? Nós iremos identificar o assunto principal em vários gêneros textuais, no caso aqui nós vamos trabalhar dois, tá? Identificar tema e ideia principal em tipos de textos diversos, porque uma coisa é gênero, outra coisa é tipo de texto. Eu já expliquei isso para vocês em sala de aula, por exemplo, gêneros são formatos já pré-estabelecidos de algum tipo de texto que tem um propósito comunicativo em comum, por exemplo, carta, receita, bula, né? Isso são gêneros. Já tipos de texto tem a ver com a forma que é escrito, né? E a intenção, a função daquela linguagem, tá? No caso, por exemplo, são textos narrativos, textos descritivos, textos argumentativos, textos dialogados, tá bom? E o outro objetivo da nossa aula é reconhecer tema e assunto em textos verbais e visuais, né? No caso, aqueles também que misturam o verbal e o visual, verbos visuais. Tá bom, gente? Então, vamos continuar aqui. Para começar essa conversa, vamos entender algumas coisas, tá? Você sabe que para ter percebido logo, ao longo de todos esses estudos que nós estamos fazendo dos escritores, que para a gente poder entender o texto, né, vai além da tradução de palavras, né, de saber o que aquela palavra quer dizer, juntar, ver com A, isso é coisa do início, quando você está aprendendo a ler, né? Mas um fator importante para a compreensão do texto, né, e para a construção desse sentido, é a identificação do tema, né? Qual tema se trata esse texto? Sobre o que ele está falando? Identificar o tema é dar o primeiro passo para interpretarmos os textos de uma maneira mais satisfatória, tá certo? Então, vamos ver de que forma isso pode acontecer. Como é que nós podemos dar início ao estudo da questão temática? Vamos ver aqui como exemplo um texto dialogado, tá? Então, o tipo textual que nós vamos ver é um texto em diálogo, tá? No caso, o gênero aqui vai ser justamente uma conversa, né? No WhatsApp, no bate-papo do WhatsApp, tá ok? Nós vamos estudar. Nós vamos ver aqui justamente uma mesma conversa, tá? Vamos ver quais são os tópicos que são trabalhados aqui nessa conversa do WhatsApp, que é muito comum hoje, né? Nós utilizamos redes sociais para diversos assuntos. Aí diz aqui: oi, Sammy, tudo bem? Passou pela Bienal do Livro na semana passada? Aí o outro responde: oi, tudo bem. Gu, você? Fui, mas estou chateada porque fui no dia não fui no dia da Conceição Evaristo. Na programação era o que eu mais queria ir. Aí o outro vai e responde: nem fala, acabei nem indo também. Fui na sexta só para comprar alguns livros mesmos. Ei, tá sabendo do evento que vai acontecer na UFC? Uns professores incríveis vão apresentar seus trabalhos. Vamos? Aí o outro pergunta: qual evento? Diz aí. É um evento sobre textos, muito legal. Nem te conto. Fui pro Forró das Antigas no sábado. Aí tem uma figurinha de bailarina, né? Menino, me conta, como foi? Tava louca pra ir e acabou não dando certo. Só perdendo os babados. Foram 12 horas de forró. Saí de lá já era de manhã, só banda boa. Aff, aí tem uma carinha triste, né, chorando, perdi. Acontece, eu que perdi a inscrição pro doutorado. Vou ver se vou no evento da UFC. Uma boa pedida, viu? Aí ele faz uma resposta, né? Como na primeira, pega uma mensagem anterior e coloca como resposta daquele tópico, né? E diz sobre a perca da inscrição do doutorado. Aí fala: não acredita, colocou aquela cara de assustada, assim, né? Aí pergunta: como foi isso? Não estava já tudo encaminhado? Aí, vacilo meu. Preciso fazer uma ligação agora. Depois nos falamos. Abraço.
Vale? Tá bem. Aí mandou um beijinho, né? E botou lá uma carinha cheia de corações. Ou seja, que essa conversa aqui do WhatsApp, né, ela é bem diversa. Ela tem os elementos verbais e os elementos visuais, né, que a gente chama dos emojis. Nós temos aí o uso de vários emojis, tem até emoji sorrindo, emoji surpreso, aqui triste, uma bailarina dançando. Então são diversas formas para poder tentar expressar um pouco ali da questão do diálogo, meio que tentando, né, trazer uma proximidade do diálogo, da fala mesmo, né, para o texto. Vamos agora explorar algumas coisas que a gente pode identificar nesse texto. Primeiro, como você pode ver, são dois amigos que estão conversando, né, no WhatsApp, um dos principais meios de comunicação da atualidade. E sobre o que eles estavam falando, né? Aqui no nosso material estruturado, eu peguei esses tópicos do material estruturado que vai estar disponível para vocês lá no Classroom, certo? Nós vamos perceber que ele vai tratar aqui sobre os vários assuntos, né? Os interlocutores, né? Quem iniciou a conversa e o outro que está ali respondendo, né? Eles vão falar de vários assuntos, de eventos que já aconteceram na cidade, participação de um deles no processo seletivo de doutorado, vai falar do forró, vai falar de um evento que está acontecendo no UFC, são diversos os assuntos, fala da Bienal. Então são muitos assuntos que surgem dentro dessa conversa, porque é assim, quando nós estamos conversando, os assuntos eles vão surgindo, né, e eles vão ali ganhando forma, né, enquanto nós estamos conversando. Segunda pergunta sobre esse texto é o seguinte: embora você consiga identificar os temas presentes no diálogo acima, você julga que eles foram bem desenvolvidos? Por quê? Você acha que nessa conversa do WhatsApp que nós lemos, eles conseguiram pautar, explicar bem cada assunto? Olha o que traz aí a questão da dica, né? Dessa questão. Infelizmente, numa conversa de WhatsApp assim mais informal, onde você está apenas saltando algumas informações, não é possível você se aprofundar muito nelas. Ah, mas não quer dizer que no WhatsApp eu não posso me aprofundar sobre o assunto? Pode. Mas nessa conversa que nós lemos, não. Ele traz diversos assuntos, né? Assim, vai jogando um assunto e outro, e não se aprofunda muito em nenhum, certo? Ele não traz detalhes sobre cada um. Ele vai sempre trazendo uma nova conversa. Perceba que a hora que ele está falando lá de um evento na UFC, e de repente ele troca e diz: eu fui pro Forró das Antigas, né? Quer dizer, troca de assunto muito rápido. E a terceira pergunta sobre esse texto, para a gente poder entender: por mais que os temas sejam de certo modo divergentes, quer dizer, não são muito parecidos, um fala da Bienal, depois do Forró, depois da UFC, depois do doutorado, são muitos assuntos, né, ali, nós podemos perceber que eles se dão de maneira autorizada. Quer ver? A citela alternativa que melhor definiria o assunto da conversa. Lá no material estruturado tem essa perguntinha, eu já coloquei aqui a resposta para vocês para facilitar. Olha aqui. O que é que mostra que essas conversas elas estão autorizadas? Como assim no sentido de autorizada? Por que elas podem entrar na conversa? Por que elas entram de repente, né? Porque eles estão conversando entre si e eles têm um fio condutor ali. Eles estão falando de eventos, de para onde foram, para onde querem ir. Aí quando a menina diz: eu não fui pro Forró das Antigas não, porque não deu certo. Aí o outro diz: não, acontece. Olha, e eu que perdi a discussão do doutorado, quer dizer, existe um fio condutor que liga uma situação à outra. Pode mesmo ser temas diversos, algo dito anteriormente consegue puxar o que foi dito depois, tá? Então são várias atividades que os interlocutores desenvolveram nos últimos dias, né? São coisas que eles fizeram. Foi para a Bienal, outro foi aí depois da Bienal fala que vai ter um evento que ele quer ir, aí depois fala do forró que ele foi, aí ele vai complementa dizendo que perdeu a inscrição do doutorado em resposta da outra que perdeu a ida do Forró das Antigas. Então eles estão de alguma forma podendo puxar um assunto diferente de acordo com o outro, tá certo? Agora nós vamos ver um texto diferente. Aquele primeiro foi uma simulação, né, de uma conversa no WhatsApp, uma conversa dialogada que vai trazendo diversos temas
para dentro da conversa que eles não são bem desenvolvidos, são apenas citados, não tem uma explicação mesmo sobre a temática, mas uma citação delas, né? E agora nós vamos ver uma notícia que vai falar sobre um dos temas que foi abordado na conversa, que é justamente a Bienal do Livro, ok? Bienal Internacional do Livro. A Bienal Internacional do Livro do Ceará, ao longo de 2 décadas, vem se consolidando como um dos mais importantes eventos culturais do gênero no país e já tem lugar cativo na agenda literária estadual e nacional. Então, a 22ª Bienal, 12ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, em 2017, trouxe ao público 125 horas de programação em 10 dias de evento. Foram 450 mil visitantes que passaram pelo evento, que gerou 5 milhões em vendas em negócios, com sua feira do livro e outras atividades empregando mais de 3 mil pessoas. O investimento foi de 4 milhões. A Bienal oferta ao público atrações de natureza artística e literária, englobando palestras, mesas redondas, conferências, oficinas, contação de histórias, lançamento de livros e outros eventos literários, além de apresentação com artistas de reconhecimento local, nacional e internacional, combinando uma programação democrática e de acesso gratuito que atende a um público plural, infantil, juvenil e adulto. O evento caracteriza-se pela visibilidade na mídia e grande mobilização social, educacional e econômica. Durante os 10 dias da Bienal, promovem-se encontros para ouvir a opinião da sociedade e entidades envolvidas com a implementação de políticas públicas para o livro e a leitura. Articula-se o fomento e a democratização do acesso ao livro e à leitura com secretarias de educação estaduais e municipais e com escolas particulares e dialoga-se com o mercado representado por editores, livreiros, distribuidores e autores independentes. Esse texto ele vai estar disponível ali no site da Secult, né, que é a Secretaria de Cultura, né? O acesso foi no mês de setembro de 2019. No ano passado, lá na escola mesmo, nós levamos 2 grupos de alunos para visitar a Bienal e eles puderam comprovar tudo isso que está sendo dito aqui, né? Que é um evento grande, que não se trabalha apenas com a feira de livros, mas com eventos, né? Com palestras, com conferências. Então, essa aqui é uma notícia bem completa, né? Falando, inclusive, de números de dados, a quantas pessoas circularam, tanto que foi gasto, a importância desse evento. Né? Diferentemente da conversa que nós vimos no WhatsApp, né? Esse texto é mais completo, ele trabalha um tema por completo, ele vai trazer elementos que vão explicar melhor essa temática. Né? Então, aí nós temos aqui 2 gêneros diferentes. Né? Eu vou ter aqui uma notícia e lá eu vou ter uma conversa de WhatsApp. Né? Então, vamos explorar agora esse segundo texto. Né? Esse texto vai tratar, como eu falei, da Bienal do Livro, que foi em 2019. No primeiro parágrafo, ele vai falar uma breve apresentação do evento, vai dizer como ele acontece. No segundo parágrafo, ele vai apresentar esses dados, né, da Bienal, e também vai fazer meio que uma comparação, né, mostrando os dados de 2017, vai falar dos investimentos. E nos parágrafos seguintes, ele apresentou os serviços que são oferecidos ali no evento, certo? Então, é um texto mais completo, onde se trabalha bem a temática, né, que está ali sendo explorada, ok? Então, vamos entender um pouco melhor sobre essa questão do como identificar assunto e tema, porque esse é o objetivo desse descritor 5 que nós estamos estudando, né? Como identificar o que é o assunto e o que é o tema, né? A identificação de um tema ou assunto, né, sobre o qual o texto vai tratar, ela é indispensável para a compreensão. Se você não entende qual é o assunto tratado, qual é o tema que está sendo abordado, você vai ter dificuldade de compreender o texto como um todo. Então, é importante a gente falar sobre isso, né? E nós entendermos, né, sobre isso. Às vezes, né, em algumas avaliações, além de ele pedir o tema, ele pede o assunto, né, também. Qual é o assunto do texto? Qual é o tema do texto? Às vezes o aluno pode ficar confuso e não saber, achar que é a mesma coisa. São muito próximas, é muito parecido, mas existe sim uma diferença entre assunto e tema. Um assunto de um texto é encarado como um conjunto de possibilidades, né, de temas que podem ser abordados, ou seja, algo mais abrangente, mais amplo, né? Eu tenho muitas coisas que podem ser faladas sobre aquele assunto.
E o tema, por sua vez, são justamente as partes específicas do assunto. O que é que eu posso tirar de forma mais específica? Como é que eu posso afunilar mais esse assunto? Como é eu fazer um recorte temático, ou seja, tirar uma parte desse assunto para conversar, ok? Então, assunto é mais amplo, tema é mais específico. Né? E isso é interessante porque isso para vocês entenderem, porque na prova da redação do Enem, por exemplo, né, você precisa, para conseguir tirar notas boas, entender o tema e não somente o assunto. Porque quando o aluno ele entende somente o assunto e não o tema, o que acontece? Ele vai tangenciar. Ele vai falar apenas o que é mais geral, não vai entrar no específico, e lá na competência 2, que vai falar justamente sobre a compreensão do tema, ele vai tirar uma nota baixa. E quando ele tira nota baixa no tangenciamento, ou seja, quando ele só fala do assunto e não do tema, ele acaba perdendo pontos em outras competências. E aí ele vai fazendo efeito dominó, vai perdendo muitos pontos, vai ficando com a nota baixa, porque o interessante é que você entenda o tema e não somente o assunto. Tá? Então vamos tentar entender melhor o que tem assunto aqui nesse infográfico, tá? Vamos lá, vamos ver se a gente entende. O assunto, aquecimento global. Esse assunto é amplo, posso ter diversas coisas que eu posso falar sobre ele. Aí o que eu posso tirar do aquecimento global? Aí nós temos aí 3 possibilidades, pode até ter mais, mas aqui nós temos 3. Primeiro tema que eu posso tirar, consequências do aquecimento global. Segundo tema que eu posso tirar, causas do aquecimento global. Terceiro tema, como barrar o aquecimento global. Podem ter outras possibilidades? Pode sim. Enfrentamentos do aquecimento global em países do primeiro mundo, né? Dificuldades para combater o aquecimento global em países subdesenvolvidos. Então, tudo isso são temas que podem ser tirados de um assunto maior que é o aquecimento global. Okay? Nos temas, por exemplo, em relação ao Enem, o que acontece às vezes é justamente que o aluno só entende o assunto, como aquele tema que causou muita dúvida foi sobre desafios para a educação dos surdos no Brasil. Muitos falavam só dos desafios da educação, de um modo geral, para os deficientes, não falavam dos surdos, que era algo mais específico, né? Ou falavam apenas da educação. Quando aquele da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Muitos falavam apenas da manipulação na internet, mas esqueciam de falar sobre o controle de dados. Então, isso influenciava, sim, em dizer que o aluno não entendeu o tema, ele entendeu o assunto que falava de internet e de manipulação, mas não entendia que essa manipulação estava ligada ali aos dados, entende? Então, é preciso analisar e avaliar bem, né, os limites desse recorte temático. Eles têm que ser respeitados para que você tenha uma compreensão total do texto, para que isso não venha a ser comprometido depois, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre assunto e tema e que existem gêneros que eles vão trabalhar o assunto ou tema, né, de uma forma mais ampla e outros de uma forma mais simplificada. A gente viu naqueles 2 gêneros diferentes. Tá? Mas é sempre bom você entender, compreender sobre o que está sendo falado, ok? Agradeço aqui vocês acompanharam até agora, obrigada, vamos estudar e eu espero que vocês consigam realizar as atividades propostas lá no Classroom. Obrigada, pessoal.